são os transtornos associados, transtornos emocionais, psicológicos ou mentais. Aí a gente classifica eles aí como transtorno afetivo bipolar, transtornos alimentares, bulimia, anorexia, a depressão é uma comorbidade, hiperatividade é uma comorbidade. Então, esses transtornos, essas questões, às vezes emocionais ou até mentais, são classificados como comorbidades. Legal, só para a gente no caso, quando a gente associa com a dependência química, ela pode vir pré-existente ao uso, ou seja, o que acaba contribuindo na decorrência do abuso e dependência, ou ela pode ser até uma consequência do seu uso. Bacana. Então, está esclarecida aí a... Lúcia, dos Jardins, ela fala sobre comorbidades também. Ela coloca: meu filho sempre foi muito agitado e na adolescência piorou, foi considerado hiperativo e agora começou a beber. O psiquiatra fala que a hiperatividade levou ao alcoolismo e agora tem outro agravante, as alterações de humor. Não sei que doença devo tratar: o álcool, a hiperatividade ou o transtorno bipolar? Bem, então ela tem que tratar todas. Aí ficou muito claro, né, pelo roteiro dela, que esse paciente ele tem uma comorbidade pré-existente ao uso. O uso vem em decorrência. O transtorno bipolar é justamente essas alterações de humor entre eufórico e depressivo. Eufórico e depressivo. Uma das formas que a pessoa se automedica, entre aspas, claro, é fazer uso de uma substância, álcool ou uma substância ilícita, droga. E no caso desses pacientes é necessário você entrar com um processo de recuperação e dentro do processo de recuperação você também dá seguimento no processo de tratamento para a comorbidade. É tão importante quanto, às vezes até mais importante do que a própria dependência química, é ser tratada dessa comorbidade, porque é ela quem possivelmente está aí aguçando o uso da substância no indivíduo. Há casos de transtorno bipolar que é necessário fazer uso de medicamento ad eternum, até o resto de sua vida. Então daí é uma questão muito individualizada, ele vai ter que entrar em tratamento, ele tem que fazer abstinência, ele tem que fazer o tratamento do transtorno dele, ser investigado se é de fato um transtorno bipolar. E existem várias ferramentas, inclusive, até fazendo um gancho aqui um pouco mais expansivo, para que se possa entender um pouco melhor a personalidade. Uma delas é o teste de Rorschach, é um teste alemão, que ele faz, assim, vulgarmente falando, é um raio-x da personalidade. Então ele vai trazendo traços da personalidade do indivíduo e esses traços ajudam a compor, a identificar com mais qualidade o diagnóstico do paciente. Como a gente fala de diagnóstico de psiquiatria, diagnóstico mental, não é algo que você vai lá, tira uma chapa, é exato, é aquilo. Diagnósticos são sempre hipóteses. Quanto mais próxima a hipótese for do verdadeiro para aquele paciente, maiores serão as chances de você dar uma qualidade de vida ao paciente. O teste de Rorschach é uma dessas ferramentas que contribui significativamente. É claro que para fazer uma aplicação de um Rorschach ele tem que estar estável, então ele tem que entrar se ele está fazendo atualmente uso de alguma substância, ele tem que entrar nesse momento de estabilização aí a gente vai começar a trabalhar essa identificação do diagnóstico dele. E é necessário sim, e muito necessário fazer esse tratamento. Camargo, a gente está falando muito antes de entrar aí no Centro Paulista de Recuperação, as pessoas, quando a gente fez aquele debate, engraçado que eles perguntaram: tudo bem, mas e o acesso em termos financeiro? É caro um tratamento desse dentro da clínica? Como é que funciona esse? Porque você falou, pode ficar 40, 60 ou 90 dias, dependendo muito do paciente. E essas pessoas às vezes não acessam as clínicas ou não realizam, não chegam até vocês achando que é caro. Como é que funciona isso? Sim. Tratamento especializado, nós recebemos muitos contatos e não há como... A gente sempre trabalha com valor de diária. Então, assim, a família tem que entender o que custa hoje uma saúde. Sim. A gente recebe muito contato, às vezes, mas eu conheço uma que cobra uma cesta básica e R$300. Bacana. Né? Eu sempre falo para a família o seguinte... E o resultado? Tratamento não é só você acolher e alimentar o indivíduo para que ele não faça uso.
Isso é só um acolhimento. Sim. Tratamento vai além disso. É se livrar do problema, até muitas vezes, né? É você dar todo o suporte para ele, suporte terapêutico, suporte medicamentoso, suporte nos momentos de crise, suporte de acolhimento, de conscientização. Tratamento, ele vai muito além disso, ele vai, então, é toda uma equipe multidisciplinar. Okay. Você tem que dar atividades, ferramentas para ele, você tem que dar conteúdo. Então, quanto mais completo for as ferramentas que ele tiver dentro de um tratamento para a recuperação, maiores as chances dele conseguir sair e se manter em abstinência. Okay. Nós recebemos hoje, infelizmente, muitos casos de pacientes que fazem várias internações em comunidades religiosas ou não religiosas. O nosso médico, ele tem uma fala que eu acho muito sábia. O Dr. Paulo, ele sempre diz que um paciente, ele pode receber o tratamento da forma como vier. Se ele quiser o tratamento, ele vai ter uma chance. Então, se é um tratamento religioso ou se é um tratamento especializado, se o paciente está focado e ele aceitar a ajuda da forma como vier, ele vai ter chances. Já quando a gente lida com pacientes que têm quadros mais agudos, aí é claro, entra sim cada vez mais a necessidade de você ter um tratamento especializado. E a gente recebe hoje muitos pacientes que passam por N internações, 5, 6 internações em comunidades. A família acaba investindo 3 mil, 4 mil, 5 mil em várias, depois ainda acaba tendo dispensas financeiras em decorrência do uso, e você só está progredindo a doença. Então a gente sempre, hoje o Centro Paulista ele trabalha com tabela muito próxima à tabela também de convênio médico. É uma diária em torno de 120 a 250 reais, depende do tipo de acomodação. Então a gente trabalha por valor do dia. E isso multiplicado pelo tempo necessário de internação, exatamente. Então a gente trabalha com uma tabela... saúde não tem preço, né? Não, a gente trabalha com tabela de convênio médico. Aqui no Brasil a gente não tem muita prática de pagar saúde. Sim. A gente ou recorre ao convênio médico ou você recorre a uma rede SUS. Então você não sabe quanto custa uma diária hospitalar. E não é barato uma diária hospitalar. Que envolve todo o processo. Exatamente. Não é só o lençol. Exato, não é só uma alimentação ali, uma acomodação. Por isso que às vezes quando alguém me liga e pergunta, não, mas o fulaninho cobra R$1.000, R$500. Eu falo assim, olha, R$15 por dia, você mal consegue dar 5 alimentações. E a clínica, ela é um hotel e um tratamento, porque são 5 alimentações, acomodação, hotelaria completa, cozinheiro. O paciente, ele não está dentro da clínica para fazer atividade doméstica, para fazer sua refeição, para limpar a casa. O paciente, nós temos que investir o tempo do paciente dentro da clínica para fazer terapia. Até por isso que é possível você fazer tratamentos de 90 dias, de 30 dias, de 60 dias, porque você está trabalhando 12 horas. No nosso caso, a gente trabalha 12 horas de terapia intensiva por dia. É quase um colégio interno. Então, são 12 horas de terapia. A gente trabalha intensivamente o paciente. Puxado, né? Exatamente. Diferente do conceito de laborterapia, que daí tem pacientes que ficam nas fazendas, né, nos ranchos, né, 9 meses, 1 ano, né, de afastado aí para se manter. Ou seja, ele está solidificando cada vez mais essa abstinência. Coisa. É uma outra forma de... Está aqui no ABC, está em São Paulo? Como Nós é que funciona? trabalhamos aqui na região oeste de São Paulo, sudoeste de São Paulo, por uma questão operacional. Para nós é mais cômodo ali em razão da proximidade dos especialistas em dependência química. Okay. Já tenho hoje bastante curso, né, de especialização nessa área, então, e nós procuramos trabalhar com profissionais graduados e especializados nesse segmento. Então nós estamos hoje em Budas Artes e região da Raposo Tavares, Cinturão Verde, além de ser uma região muito boa também, porque tem espaços ótimos, né, de bastante verde. E fácil acesso também. De fácil acesso. Então nós temos hoje na região oeste, sudoeste, né, 2 unidades de internação, uma sendo exclusivamente masculina e uma exclusivamente feminina. Ali naquela região temos também consultório de atendimento, lá na nossa região, aqui em São Paulo e também no sul do país. Em Brasília e outros estados também temos parceiros que atendem o paciente, que são especialistas nesse segmento da dependência química. E para esse ano, a gente vai estar, até o final do ano, vamos estar aí fazendo mais uma nova instalação, que é uma unidade exclusivamente para adolescentes do sexo masculino, porque infelizmente a incidência tem sido cada vez mais
aguda, tem se potencializado essa incidência, e hoje dentro da clínica nós já atendemos a adolescência, nós temos psicólogos especializados, mas até em razão desse número estar aumentando muito, é importante que você cada vez mais afine um tratamento para esse público. Quer não, é uma outra dinâmica. Tem muitas atividades que são conjuntas, mas tem muitas atividades que têm que ser separadas até pelo perfil de cada adolescente. Quando a gente fala de um adolescente, a gente fala de um jovem que ainda está em processo de construção. Então você tem que avaliar Difícil, né? as referências familiares. Quando a gente fala de um adulto, a gente está falando de alguém que já tem toda uma referência de vida, trabalho, laboral, familiar. Quando a gente fala de um adolescente, a gente tem que entender a estrutura familiar que ele teve de referência. Muitas vezes você tem que construir essa referência familiar para ele. Além das referências, você tem que entender como está o processo cognitivo dele, a questão intelectual. Isso parece que não, mas acaba dificultando muito. Então, assim, o tratamento, não é fácil. O uso de droga, a substância ela é boa, ela tem um prazer, ela gera um prazer. Não tem como você trabalhar como demagogia, né? Você tem que trabalhar com a realidade. Existe um prazer no uso, senão não usariam. Sim. Cientificamente se comparam a dependência, o uso da substância, com o orgasmo. O corpo humano ele produz um prazer que é o orgasmo. O uso da cocaína, da substância, é 10 vezes esse orgasmo. Então, é um prazer. Existe um prazer. Ter essa negação. Exatamente. Então, você tem que trabalhar a conscientização do indivíduo. Então, quanto mais maduro ele for, lógico que mais célere você pode ter resultados. Já no adolescente, você tem que fazer várias abordagens e motivacionais também, além da cognitiva. Camargo, queria só que você fizesse as considerações finais. Falar em alcoolismo, você vê que a coisa se estende. Sim. E aí fica o convite para um próximo programa, até para a gente envolver essa parte de drogas também, que eu acho que é uma consequência do alcoolismo. Mas suas considerações finais, e agradeço aí pela sua participação hoje. Obrigado bastante pela Celtic, pela oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos. E nós estamos aí, né, para desenvolver um trabalho cada vez melhor dentro desse segmento, voltado principalmente hoje para muitas empresas que nos procuram. Nós atendemos convênios médicos, então, que é um dos diferenciais hoje do Centro Paulista, e nós somos buscados por várias empresas, inclusive deve ter várias empresas comuns entre a Celtic e o Centro Paulista. Com certeza. Justamente por essa dinâmica de você ter hoje profissionais dentro da sua instituição ou dentro da sua família, que também afeta o funcionário dentro da empresa, né? Com quadros aí, focando mais o alcoolismo, com quadro de álcool. E é possível você tratar o indivíduo, e é isso que a gente não pode abrir mão. Tem que entender que dependência química, aí a gente envolve tudo, dependência química é uma doença, tem o CID, CID-10, F19.5, é uma doença hoje codificada, e para isso existe um tratamento. Então eu deixo sempre essa mensagem a todos, né? Que busque tratamento, busque especialistas, principalmente no mercado. Não tem cura. O dependente químico ele vai ter que ter consciência de que ele vai ter que fazer abstinência o resto da vida. Tem força de vontade, exatamente. Ele vai ter que fazer essa abstinência o resto da vida, mas tem tratamento, e busque tratamento mesmo, cada vez mais eficazes, para você poder dar um suporte aí ao seu familiar ou a si mesmo. Obrigado. Volte sempre. É um prazer tê-lo aqui. Balista? Agradecendo aos telenautas pela participação, desejo a todos uma ótima semana e até a próxima terça. Ronaldo? É isso aí. Bem, o Celtic em Foco está chegando ao final. Quero agradecer a todos que participaram aqui do nosso programa. Sua indicação, sua reclamação, sua sugestão para o nosso programa é sempre bem-vinda. Quer assistir a esse e a outros programas? É só acessar o nosso site www.celticsvp.media. Aí você tem todos os nossos informativos que pode ser passado na palestra de CIPAT. Use e utilize essa informação a seu favor. Quero agradecer a todos, desejar uma semana repleta de realizações. Um beijo no coração, fique com Deus e até terça-feira que vem com mais um Celtic em Foco.